olhos que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração. Ele faz do fraco um campeão, e eu estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos. Sim, amor, ele nos amou. Sim, amor, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, ele nos amou. Sim, amor, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao crer, ao crer. Amor, ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, para sempre. Amor, ele nos amou, sim. Amor, ele nos amou primeiro. Tudo é possível ao viver, Aleluia! Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção, já posso sentir.
preciso ser curada, Senhor. Senhor, quero viver em tua companhia, morar contigo um dia, quero ser feliz. Boa noite, irmãos e irmãs, que bom receber vocês aqui, amigos, convidados, visitantes. Nós ficamos felizes de poder receber e de poder ter esse tempo juntos aqui. Agradecer a Deus pela presença do nosso coral, fazendo a abertura da nossa celebração, mostrando a nosso não merecimento da graça de Deus. Mas se estamos aqui, não é porque fizemos algo bom essa semana. Se estamos aqui, não é porque nós somos melhores do que alguém. Se estamos aqui, não é porque tivemos mais oportunidades que outros. Se estamos aqui, é única e exclusivamente mérito de Deus. A graça de Jesus Cristo, que nos alinha todos em comum, que nos coloca todos em torno de uma mesma mesa e nos faz ser merecedores apenas do sacrifício de Jesus Cristo, e recebemos essa graça dada por Ele a nós naquela cruz do Calvário. Então sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria poder receber vocês e a gente poder celebrar junto. Inclusive você que quer participar do nosso coral, os ensaios são todas as segundas-feiras às 18h30, todas as segundas-feiras às 18h30, é só você conversar com o Renato, que é o maestro, você pode falar com ele e poder participar do nosso coral e poder também se envolver nas atividades da nossa igreja aqui também. Antes de nós passarmos para as nossas atividades, eu quero só aproveitar esse momento para apresentar alguns avisos. O primeiro aviso é que nós estamos hoje em plena nossa atividade de conscientização missionária. Nós estamos fazendo uma pequena substituição de termos. Ao invés de falar conferência missionária, nós queremos tratar como conscientização missionária. Por quê? Porque nós não queremos ficar migrando de conferência em conferência. Nós não queremos terminar hoje a nossa conferência missionária e esperar apenas o ano que vem para alguma atividade missionária envolver a nossa igreja, a nossa comunidade novamente. Nós queremos que seja uma semente plantada, colocada no nosso coração hoje, para que as atividades missionárias não aguardem até o ano que vem, mas comecem a acontecer amanhã, na segunda-feira, no sábado que vem, no mês que vem, com homens e mulheres se levantando aqui para cumprir um chamado específico de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja entre o meio dos seus familiares, na sua própria igreja, na cidade, na comunidade onde mora, ou seja, exercitar a nossa tarefa como missionários. Uma pessoa uma vez falou assim: mostre uma igreja que não é missionária, e eu vou mostrar para você um lugar que não é igreja. Nós somos missionários por essência. Jesus nos chamou para o ide, Ele nos chamou para o vinde e recebemos a graça e o maravilhoso amor dele, mas nos desafiou ao ide, ao fazermos discípulos. Então,
conscientização missionária. E quem está conosco é o pastor Marcos, ele é coordenador da Missão Sena, que trabalha com dependentes químicos, com garotas de programas, com travestis, com crianças em situação de risco e moradores em situação de rua, lá em São Paulo, na capital, especialmente na região da Cracolândia, e ele vai dar uma palavra para nós aqui, se apresentar daqui a pouco. Mas eu só quero mostrar para você um desafio que nós temos. Nós temos na nossa igreja uma arrecadação financeira que se chama arrecadação missionária. Talvez você não saiba disso ainda, porque nós nunca exploramos muito isso na nossa comunidade, porque ainda a nossa mobilização missionária é pequena. Nós temos apenas 2 missionários que são sustentados por essa arrecadação na nossa comunidade. A Marília e o Gerson Troques, que estão no Senegal, na África, e temos também o Chiquinho e a Dona Lourdes, que agora vieram da atividade entre as tribos indígenas e estão residindo em Sertanópolis e trabalhando conosco aqui na igreja na área de visitação. Mas nós queremos ampliar isso, queridos. Nós queremos que você se envolva com missões, contribuindo. Nós queremos ampliar a nossa ajuda para esse acampamento de travestis que acontece na Cracolândia, lá na Missão Sena. Queremos ampliar isso com outros missionários que estão trabalhando no Brasil e fora do Brasil. Nós queremos investir. Por isso, eu gostaria que você começasse a preparar o seu coração para trabalhar com ofertas missionárias, para que você pudesse ofertar algo que desse oportunidade a gente viabilizar mais sustento, para mais missionários, para mais pessoas. Então comece a orar ao Senhor, peça a Deus uma direção, um valor que Deus coloque no seu coração, para você ser pontual mensalmente. Se é R$10, se é R$20. Irmãos, se todos os membros da igreja contribuíssem com R$20 por mês para as missões, nós teríamos uma abrangência de pelo menos uns 10 a 15 missionários. Imagine só, R$20 por mês que você contribuísse, se a nossa comunidade toda contribuísse, nós poderíamos ajudar no campo missionário de 10 a 15 missionários por mês. Então vale a pena você investir, vale a pena você pensar nisso, e daqui a pouco eu vou trazer mais informações de como você pode ofertar na obra missionária, tá bom? Próximo aviso, cerimônia Barbaracá. Ainda não recebemos nem o nome, talvez você ainda não tenha entendido o que é o propósito dessa cerimônia. Nós estamos com os nossos filhos completando 12 anos, e aqueles que começaram a participar da nossa comunidade e não tiveram oportunidade de fazer isso, que completam agora 13 anos, não tem problema, mas são os nascidos em 2004 e 2005. Você que tem filho ou filha que é nascido em 2004, 2005, nós temos em nossa comunidade uma cerimônia que se chama Barbaracá. O que é isso? Uma vez por ano, exatamente no meio do ano, nós trazemos os pais para abençoarem seus filhos. Barbaracá é um termo hebraico que significa filho da bênção. Muitos dizem que quando a criança passa para a fase da adolescência, ele se torna um aborrecente. Nós queremos trabalhar ao contrário. Nós queremos que eles se tornem adolescentes. Pessoas que vão amar a Jesus através da bênção dos seus pais. Então você, pai e mãe, que está preocupado com seu filho ou sua filha que está completando 12 anos e está entrando definitivamente para a fase da adolescência, nós queremos ajudar você a ministrar a bênção na vida dele e a bênção na vida dela. É uma cerimônia simples que acontece num domingo à noite, onde os pais entram com seus filhos e nós entregamos a eles uma Bíblia e fazemos uma oração especial para marcar a passagem da infância para a adolescência, para que eles sejam recebidos no nosso ministério Up Teens, que é o ministério que trabalha com adolescentes, e deixe então a Rede Kids para poderem ser abraçados por essa nova rede, a Rede Up Teens. Então, você que é pai e mãe de adolescente, que está entre os 11 e 12 anos e 13 anos, nascido em 2004, 2005, por favor, no final desta celebração, você pode procurar a Isa, nossa secretária, ao fundo, na saída, e deixar o seu nome e seu telefone dizendo cerimônia Barbaracá. É só o nome do pai ou o nome da mãe e o telefone. Nós vamos entrar em contato com você, marcar uma reunião para mostrar para você como funcionará, e se você precisa de maiores informações, dê o seu nome também, que nessa reunião nós teremos esse esclarecimento. Não tem custo nenhum, você vai poder participar e vai poder. Pastor, é só membro da igreja? Não, queridos, nós queremos abençoar também você que está frequentando nossa comunidade, você que ainda não é batizado numa igreja evangélica, não tem problema, porque a ideia é ministrar bênção aos filhos. Muitos estão amaldiçoando, dizendo que ele não vai ser nada, que é uma peste, que não serve para nada, que é um revoltado, que é um rebelde, mas você pode ter a oportunidade de abençoar seu filho. Então, nascidos 2004, 2005, os pais podem dar os nomes deles e no telefone ao final da nossa celebração, tá ok? Mais algum aviso? Acho que é só isso. Tem um aviso importante, que eu estava me recordando. Cadê o pastor João? Vem aqui, pastor João, um minutinho, fazendo favor. O mês de junho é um mês especial, né? O pastor João vai fazer aniversário no mês de junho, né, pastor João? Que dia que é mesmo que o senhor faz aniversário?
Dia 24. E no dia 24 de junho nós vamos fazer uma festa especial aqui para o pastor João. E você é o convidado e a convidada. Nós vamos melhorar a nossa divulgação, mas eu já quero aproveitar hoje para você marcar na sua agenda. Dia 24 de junho o pastor João completa 70. Não podia falar? Pode. Então tá bom. 70 anos o pastor João completa. E nós vamos fazer a cerimônia de jubilação. Na nossa comunidade presbiteriana independente, nós temos o princípio de quando o pastor completa 70 anos, fazemos uma cerimônia de jubilação. Em termos, seria uma cerimônia de aposentadoria, mas não é isso que representa. É uma cerimônia que abençoa, que libera o pastor, que abençoa a sua família e que marca o tempo de ministério que ele está exercendo e exerceu na comunidade local. Então, dia 24 de junho vai ser um culto que nós teremos aqui na nossa comunidade com o presbitério, com os pastores da região, e nós vamos fazer uma celebração aí por 70 anos de vida do pastor João e também seus 40 anos de ministério, tá bom? Então marque na sua agenda, dia 24 de junho, para você estar conosco no sábado à noite para essa celebração especial. Tá bom, pastor? Obrigado, viu? Certo? Por falar em missões, por falar em trabalhar para Deus, as nossas crianças, nossas adolescentes, nossas jovens têm uma mensagem para passar para vocês, que nós podemos ser as mãos de Deus, os pés de Deus, se assim nós quisermos, e vamos fazer isso através da coreografia agora. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha ser os meus pés, quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração, quem há de ser minha voz, quem há de ser os meus pés, quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração. Chegar aos lugares onde se encontram todos os mesmos motivos que te fizeram ultrapassar a morte. As pedras não clamarão, os oprimidos já clamaram e isso basta para o seu coração. Quero unir a minha voz a deles quando a angústia sufocar a liberdade. Ninguém falará em meu lugar, e ainda que o pecado ameace bradar, quero ter a força de quem foi alimentado pelo pão da tua vontade, para que o revite soe eternamente. As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o
suor derramado no caminho do semeador evapore a ti com o calor do sol da justiça, e que o sangue dos acusados no passado e justificados para todo sempre escreva na terra todos os verbos que o amor criou para expressar a vida. Obrigado, crianças, obrigado por essa apresentação, que a gente possa pensar se a gente pode ser as mãos e os pés de Jesus onde quer que nós estejamos. Por falar em crianças, tem um aviso muito especial que eu não posso deixar de lembrá-los, tá bom? Celebra Kids, semana que vem, 19h30, aqui na nossa comunidade. Você pode trazer o seu filho, a sua filha, o amiguinho, o vizinho, convidar. E nós estaremos muito felizes por poder receber essa criançada, para poder fazer uma celebração só para elas, ali no nosso templo anexo, tá bom? Então os pais entrarão aqui e terão a celebração normal, e os filhos terão o culto da criança, bem ali no nosso salão social anexo aqui. Vocês vão ver como será interessante, você que ainda não participou. E você que já participou, eu tenho certeza que semana que vem você estará aqui conosco, 19h30, domingo, dia 11 de junho. E aí a gente vai se ver aqui em nome de Jesus para poder celebrar. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e conforme eu disse para vocês, em relação à oferta missionária, ao fundo da nossa comunidade, da nosso templo, melhor dizendo, nós temos um envelope amarelo. Ele é bem diferente de todo o envelope de dízimos e ofertas que tem aí. E também aí no seu envelope você tem a oportunidade de colocar oferta missionária, se você assim o quiser. Mas se você quiser ser um contribuinte mensal, basta você colocar o seu nome nesse envelope amarelo, colocar o valor que você pretende contribuir e começar a contribuir conosco a partir de hoje, da semana que vem, do mês que vem. Mas faça uma oferta missionária, porque esse recurso vai ser direcionado apenas para ser gasto em projetos missionários. Ele não cobre despesa de energia, ele não cobre a despesa de funcionários. Hoje nós temos 7 funcionários na nossa comunidade, 7 para poder sustentar, mas não sai desse recurso missionário. Então eu gostaria que você entendesse que quando você está ofertando para a igreja, você está sustentando a causa da comunidade. Mas quando você está ofertando para as missões, esse recurso é utilizado para fora, para além das 4 paredes, para ir em nossa cidade, em outros países e também no nosso próprio país, tá bom? Então é esse envelope amarelo que você pode fazer a sua contribuição. E hoje você está aí sentado à frente da sua cadeira, tem um envelope branco e você pode colocar a contribuição que você assim desejar no seu coração. Tem gente que fala: pastor, quanto eu contribuo? Bom, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos contribuir conforme tivermos proposto em nosso coração, não com pesar ou sofrimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Que seja com alegria, que seja com disposição e que seja um valor que Deus vai se agradar e vai ser honrado. Se você está nos visitando, não precisa ficar preocupado. Essa é uma atividade entre os membros da igreja. Mas se você quer e puder participar, a gente também vai receber com muita alegria a sua participação essa noite. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, e enquanto cantamos, você pode vir à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Mas antes de devolver o dízimo e a oferta, fica em pé. Cumprimenta pelo menos umas 10 pessoas perto de você e diga: seja bem-vindo, e depois venha devolver seu dízimo e sua oferta. Podia entender que você ia me querer,
lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar, vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vão ganhar, tantas que nem poderei contar. Almas como as areias do mar. Eu vou lançar, hey! Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que nem poderei contar. Almas como as areias do mar. Eu não podia entender que o Senhor ia me querer, não podia entender que você ia me querer. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, o Senhor me conquistou, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar, vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar. Almas como as areias do mar. Nós vamos declarar juntos agora. Nós vamos declarar juntos aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. O Senhor Jesus nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão como igreja. Que nós possamos aprender juntos, que nós possamos construir juntos, que nós possamos evoluir juntos em todo o amor, em toda a capacitação do Espírito Santo, para que pessoas conheçam o nome de Jesus. Vamos declarar todos juntos: ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. 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 Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que nem poderei contar.
almas como as areias do mar. Vamos declarar a última vez, eu vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que nem poderei contar. Almas como as areias do mar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Essas almas são para Ele, essas pessoas são para Jesus, não são para o nosso mérito, não são para que nós sejamos melhores, não é para exaltar uma igreja ou para exaltar pessoas, mas é para exaltar o nome de Jesus, pois nós estaremos resgatando almas, colaborando no reino, para que essas pessoas entendam que Cristo é tudo, que Cristo é tudo em nós, que Cristo é a razão do nosso viver, que Cristo é a única coisa que faz sentido, que Cristo é o único em que há salvação, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele tem uma vida plena, e não uma vida plena só aqui, mas uma vida eternamente plena. Essa é a mensagem. Ele restaura o perdido, Ele tira o imundo do lamaçal e dá vestes novas, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos restaura. Essa é a mensagem. Que nós aprendamos a declarar essa mensagem. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Cristo é o Senhor da minha salvação, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Vamos declarar, meus irmãos: Cristo és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu ao nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja toda a glória, seja a glória. Cristo és tudo em mim. Cristo és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo és para mim. De tudo que nós ouvimos nesses dias, eu creio que o mais importante
é que a igreja de Jesus Cristo precisa estar unida com um único propósito. Não adianta uma igreja estar dividida. A igreja precisa estar unida com um único propósito: de seguir a Cristo, de servir a Cristo e de amar as pessoas. Às vezes nós não atingimos os objetivos da igreja de Jesus porque estamos desalinhados, porque nós estamos correndo atrás dos nossos objetivos pessoais, porque nós queremos restauração, provisão, queremos alegria para nossa própria casa, mas não olhamos para o próximo. E isso muito nos falta, mas eu tenho fé de que o Senhor irá trazer esse espírito novo, essa restauração, que o Senhor irá reerguer muros caídos, que o Senhor estará dando uma nova unção, um novo coração. E para isso nós temos que dar um passo de fé e cremos que o Senhor irá nos restaurar, que o Senhor irá fazer-nos voltar ao primeiro amor, onde nós olharemos para as pessoas com o olhar de Cristo, onde nós abraçaremos com os braços de Cristo, onde nós diremos palavras de consolo que vêm de Cristo. E por isso nós devemos estar com um único propósito, com a mesma visão, e não voltarmos mais atrás. Nós não voltaremos mais atrás. Ora, Deus, eu vou seguir. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Só a igreja, vamos declarar: Cristo, tudo que eu preciso está em ti. Tudo espera. Vamos declarar mais uma vez: Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Vamos declarar com todas as nossas forças: eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Aleluias, para o Senhor. Aleluias. Nós vamos declarar que o teu reino é eterno, Pai. Nós decidimos não voltar atrás, Pai, para que o teu reino venha, Pai. Para que o teu reino venha. Não existe outro propósito, outro objetivo, Pai.
nós lançamos as nossas redes ao mar, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, para proclamar que o Senhor é o único, para proclamar que o Senhor é perfeito, e para que assim o Teu reino venha, que o Teu reino venha e se instale, mesmo aqui na terra, Pai, da melhor forma possível, Pai, que o Seu reino venha e se instale, Pai, pois Ele é eterno. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Declara ao Senhor, diga: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Nós vamos receber uma mensagem agora e nos conscientizar de que o reino pode vir nessa terra, de que o reino pode vir para pessoas menosprezadas, pessoas desprezadas, pessoas à margem da sociedade.
E para que isso venha, o reino tem que se instalar em misericórdia, em amor, em consolo, em cuidado. Por isso, como igreja que adora, vamos declarar mais uma última vez, só as nossas vozes: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, é sempre eterno. Vamos declarar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O Senhor colocou algo no meu coração para a gente poder trabalhar nesse momento. Eu queria que você que está nas fileiras do corredor perto da janela, tanto da direita como da esquerda, que você abrisse a janela para mim, por favor. Ontem nós estivemos passeando aqui para a nossa festa de Sertanópolis. E tantos jovens bebendo, tantos jovens se drogando na claridade da luz mesmo, tantas pessoas ali para buscar uma prostituição. E nós temos a mensagem que transforma, nós temos a mensagem que liberta. Enquanto eu saía ao som de uma música que dizia: para que serve a sua boca se não vai me beijar? Para que serve a sua boca se não é para me beijar? Enquanto muitos jovens estavam se entregando à promiscuidade, à entrega da prostituição, nós temos a mensagem que transforma. E nesse exato momento tem alguns que lá estão tomando seu chopp, se embriagando. Outros estão ali já se preparando para consumir suas drogas. E outros já estão preparando para uma boa noite regada aos seus prazeres da carne. Nós temos a mensagem que transforma. E eu quero que você agora prepare seu pulmão, prepare sua garganta, porque nós vamos declarar essa mensagem para que esse som possa chegar aqui nessa praça. Esse som chegue à nossa vizinhança, esse som saia por essas janelas, invada esse lugar. E não somente aqui, porque nós entendemos que a música também é profética, ela pode invadir essa cidade. E ela pode entrar também lá na sua casa, onde a sua filha tem se prostituído, onde seu filho tem se prostituído, onde a droga tem entrado na sua casa, onde o adultério está visitando a sua família, onde a enfermidade está te tocando. Hoje você pode declarar: teu reino é sempre eterno. E você pode declarar para você, para todos esses que estão aqui perto e para a sua casa, porque nós cremos nisso. Amém? Prepare seu pulmão, nós vamos fazer o melhor possível para o Senhor. E nós vamos cantar mais uma vez: teu reino é sempre eterno. E nós vamos dizer isso de todo o coração, só as vozes, para que a gente possa declarar a essa cidade que o reino de Jesus está aqui e ele já chegou aqui. Amém? Vamos lá então? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nossas famílias escutem, nossos filhos distantes escutem, todos os povos escutem, que o reino de Jesus chegou a esse lugar. A tua igreja te adora. Agora com os instrumentos nós vamos continuar. A tua igreja te adora. A última vez nós vamos declarar isso para nossa casa, para nossa cidade. Teu reino, teu reino, teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor.
e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É sempre Eterno. primário em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor poderosamente, fazer barulho ao teu nome, Jesus. Nós conhecemos a mensagem da vida e nós declaramos nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não cale essa mensagem no seu coração. Essa é a mensagem que transforma vidas. Amém? Pode se assentar, por favor. Pastor Marcos, vem aqui à frente. Obrigado, time de adoração. Pastor Marcos, enquanto ele se arruma, eu vou apresentar um amigo precioso que Deus nos deu. Essa é a terceira vez que nós nos encontramos, mas nas outras duas vezes nós tivemos a oportunidade de ter um tempo muito gostoso juntos, onde nós estivemos ministrando na IPI do Jabaquara, lá em São Paulo, e tivemos 3 dias para compartilhar nossas histórias, nossos sonhos, nossa visão de reino, e depois tivemos um outro dia intensivo, 7 dias em Bangu, no Rio de Janeiro, onde nós tivemos a oportunidade de visitar favelas e poder fazer um trabalho junto naquele lugar. E lá surgiu uma amizade, e gente boa, a gente quer trazer para cá para compartilhar com vocês as suas histórias, suas vidas e também a sua unção. E o pastor Marcos é uma pessoa carinhosa que aceitou o nosso convite, e nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui, viu, pastor? Felicidade muito grande. Pode se apresentar à igreja, pode. Ele também é músico, tem CDs gravados, tem uma equipe de louvor, e no final da nossa celebração você pode adquirir e abençoar o ministério dele com os CDs que estão à exposição ali, onde você pode levar para sua casa, e você com certeza vai querer levar para casa depois que você ouvir essa noite. Vamos lá, pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Para mim é um grande privilégio estar aqui essa noite. É um privilégio. Privilégio falar para o povo de Deus. Privilégio eu conhecer pessoas maravilhosas. Privilégio ser impactado pela pureza das crianças no altar. Já podia ter ido embora para casa. Né? Meu culto foi maravilhoso. Só esses momentos de coral, de adoração. Mas nós estamos aqui hoje para falar, não de mim, mas de Jesus Cristo de Nazaré, que ressignificou a minha vida. Como o pastor estava falando, tem vários jovens que estão naquela praça agora, bebendo, consumindo drogas. Eu tenho, apesar de ter essa carinha de 18 anos, tá, Tuti? Tuti, meu amigo. Tuti, eu peguei um carinho muito grande pelo Tuti ali, porque é o apelido do meu irmão, do Carlos. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que chama Tuti. Ó. Então o Tuti vai ficar meu irmão postiço aqui. Né? Só que só falta, tá, Tuti, a cutis. Você ficar um pouquinho mais escuro. Irmãos, em 1980, a minha família se converte a Cristo. Meu pai e minha mãe são aqui do Paraná, tá? De Astorga, não sei se os irmãos conhecem. Né? Eu tenho ainda parentes aqui perto de Uraí, na Serra Morena. Minha tia mora aqui, minha tia Mafalda. Então, minha família vai para São Paulo, meu pai um metalúrgico, né, trabalhando a duras penas para conseguir o que ele tem, a casinha dele. Aí, em 1979, a minha família é convidada para um encontro de casais com Cristo da Igreja Presbiteriana Unida do Jardim das Oliveiras, na região da Paulista. Lá o meu pai se converte, minha mãe também. Meu pai era um homem que fumava 2 maços de Continental por dia. Meu pai andava, às vezes, de gatinho nos ônibus por causa da pinga. Meu pai já perdeu várias vezes o salário em mesas de bilhar. Mas sempre foi um homem muito trabalhador. Um homem muito trabalhador, muito honesto. Né? E aí, por graça e por misericórdia, o Evangelho entra na minha casa em 1979 para 80. Eu, com 9 anos de idade, meu irmão com 5 anos de idade, começamos a frequentar as escolas dominicais, mas a igreja era muito longe da nossa casa. Eu sou morador do Parque Bristol. Para quem não conhece, eu moro lá em São Paulo, capital. Parque Bristol é perto do Zoológico de São Paulo e do Simba Safari, do Zoo Safari. É uma região da periferia de São Paulo. Né?
E aí, o que aconteceu? Por ficar muito longe a distância, minha família conseguiu uma comunidade pequenininha, uma congregação que era numa casa, no Parque Briço, da Igreja Presbiteriana Independente, em 1981. Aí foi amor, né? À primeira vista, pela Igreja Presbiteriana Independente. A igreja que a minha família está nela. A igreja que deu todo um sentido para a nossa vida. Uma igreja que orou por mim durante 18 anos, porque eu era um desses adolescentes que estão lá naquela praça agora se drogando. E eu começo a me envolver com música dentro da igreja, muito cedo, com 12 anos de idade, tocar no louvor, querer ser músico. Com 15 anos eu fui trabalhar na livraria e editora da Igreja Nacional, Livraria e Editora Pendão Real. Meu primeiro registro em carteira é da livraria da nossa Igreja Nacional. Com 15 anos de idade, isso. 14 para 15 anos. E aí, com 15, 16 anos, a gente monta uma banda do presbitério. Tem um pessoal do presbitério de Ipiranga, começamos a tocar em outras igrejas, tudo mais, 16, 17 anos. Uma vida normal de qualquer menino de igreja. Uma vida normal de qualquer menino de igreja. Só que tem uma coisa, às vezes o mundo começa a nos proporcionar grandes atrativos. Um abismo vai chamando outro abismo, né? Eu lembro que eu fui convidado a ir numa oficina de luthieria, né? Um construtor de instrumentos musicais. O nome dele, Eduardo Parada Ladessa, ele é construtor de contrabaixos. É muito famoso, ele se matou, o Eduardo. Ele era da IPI do Ipiranga, uma profunda depressão. Fui até lá o Eduardo, eu e o Wagner, um amigo meu, nós tocávamos juntos. E lá tinha um rapaz que trabalhava com o Eduardo Parada Ladessa, um rapaz que era um virtuoso no instrumento. Ele tocava guitarra como ninguém. Quando eu conheci aquele rapaz, eu falei, eu quero ser esse rapaz. A gente tem essa mania dos jovens, né? A gente quer ser o outro, sendo que Deus nos fez único, mas a gente quer ser o outro. Eu quero ter esse dom, eu quero ter esse talento, mas Deus já tinha me proporcionado um dom e um talento. E o Ladessa falou assim, esse rapaz não é amizade para vocês dois. E a gente quer ouvir mais velho? A molecada quer ouvir os mais velhos? A gente quer ouvir pai e mãe, né? Porque é bem complicado esse tipo de situação. Não, por favor, esse rapaz trabalha para mim, mas não é amigo para vocês. Só que a gente é teimoso, a gente quer pagar para ver. Nessa época eu já tinha saído da livraria editora Pendão Real, trabalhava no Banco Bandeirantes. Aí um dia o rapaz chamou a gente para ir num sábado, lá no apartamento dele, lá no bairro do Paraíso. A gente foi, ouvindo os instrumentos que ele tinha, ele pegava as guitarras, ele colocava o disco do Iron Maiden e fazia os solos de guitarra junto com o disco. Era assim algo que eu ficava de boca aberta. E aí, o tempo foi passando, a gente escutando o disco, chegou a irmã dele, uma menina muito bonita, e sabe como que é menino quando chega a menina bonita, né? Fica tonto, besta, né? Chegou ela e mais uma amiga. Ele nos chamou para ir para o terraço do apartamento. Para o terraço. A gente foi lá para o terraço do apartamento. Chegando lá, irmãos, ele acende um cigarro de maconha desse tamanho aqui, ó. E eu, tonto, querendo ser aceito num grupo, querendo fazer parte de um grupo, como muitos dos nossos jovens, às vezes, quer fazer parte de um grupo, né? O que eu fiz? Eu fumei. Eu e o Wagner fumamos. E aí começa uma história, né, que eu falei, que um abismo vai chamando outro abismo. Comecei com cigarro de maconha. Já tinha 18 anos, não queria mais ir para a igreja. Já era dono do meu nariz, trabalhava no banco, tinha talão de cheque, cartão de crédito. Para que eu ouvi pai e mãe? Não queria mais tocar na igreja. Comecei a andar pelo mundo. Um dia, indo para uma danceteria lá em São Paulo, eu e o Regis, meu vizinho, que trabalhava comigo no banco, encontramos o João. O João estudava com a gente no Cassiano Ricardo, numa escola perto da minha casa. O João já estava traficando cocaína na época, né? O João começou a traficar cocaína. O João chegou no ônibus Vila Mariana, que nós pegamos, Parque Briço, Vila Mariana, e falou, ó, tem um presente para você. Tem um presente para você. Presente de grego, né? Presente de grego. O João deu um papelote de cocaína para mim. A gente foi para a danceteria, a gente não sabia nem como usava aquilo. Pegamos eu e o Regis no banheiro e usamos a cocaína. No outro dia eu já estava indo atrás do João,
que eu gostei daquela sensação. Foram 18 anos. 18 anos no vício da cocaína. 18 anos. 18 anos. 18 anos que a minha mãe chorou. Mas ela orou. 18 anos que a EPI Ebenezer dobrou o joelho para me voltar para Deus. Não para uma cultura templocêntrica, mas para servir o Deus único e verdadeiro. Para mim estar aqui hoje, por graça e misericórdia, falando, tem solução para o problema que você de repente pode estar enfrentando. Mas não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Só que, irmãos, hoje, o pastor até me deu um direcionamento, né, falando sobre uma grande família, de discipular, né, da fé que começa para o lar. Nós somos responsáveis, extremamente responsáveis pelos nossos de casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos os nossos irmãos. O que aconteceu, irmãos? Quando eu fui para o mundo, dar uma passeada nesse mundão de meu Deus, como a gente fala, eu gostava de tocar, eu fui tocar na noite, pagode. Fui tocar samba. Não só tocando samba, eu comecei a frequentar escolas de samba em São Paulo. Aí foi também tocando em escolas de samba. O meu irmão, que é 4 anos mais novo do que eu, o Tuti, quando ele fez 18 anos, o que ele fez? Ele foi embora. Meu irmão sempre foi lado a lado comigo. Eu sou um referencial para ele, sempre fui. Então, quando eu também fui fazer as coisas erradas, o que aconteceu? Acabou de ele indo atrás de mim. Só que o meu irmão nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Hoje ele é casado. Meu irmão, nós temos foto, eu e meu irmão tocando com o reverendo Edilson Botelho Nogueira. Tem até músicas dele no nosso CTP e tudo mais, na IPI do Ipiranga. Meu irmão fazia piano, tocava na igreja. Hoje meu irmão casou no budismo. Filho de um presbítero e de uma diaconisa. Né? Mas eu creio que ele vai voltar. Como você também tem que crer e tem que ter fé na situação que você está passando. Tem que ter fé. É isso que a gente vai falar essa noite. Por graça e por misericórdia. A minha história se confunde, e a sua história pode se confundir com a história do apóstolo Pedro, por exemplo. Um teimoso. Andou com Jesus. Então, quando era novo, eu andava, cantava, né? Ia para os acampamentos e tudo mais. Cristo falava no meu coração, mas um dia que eu fiz? Eu neguei esse Deus que me salvou. Neguei. Mas um dia, por amor, esse amor gracioso, Ele me trouxe de volta. E é isso que eu vou cantar agora, a história do apóstolo Pedro. Coração de pedra. Tanto bate até que fura água numa pedra. Pedro, vem comigo andar sobre o mar, vem pescar, vem viver, vem amar. Coração de pedra, gênio forte e impulsivo, mas irresistível foi a água viva que transforma vida eterna nas palavras. Te seguirei, mesmo que o mundo te abandone, irei até o fim contigo, Pedro. Eu sei que não será assim, me negarás antes que o galo cante a música da nossa angústia. Como dito, feito, preso, morto foi o mestre. Pedro se despedaçou, se perdeu, se culpou, depressão, coração sangrou.
Mas o sol nasceu para iluminar a escuridão, da qual vivia Pedro, ressurgiu. O Mestre estava vivo para encontrar aquele que o negou e o perdão. Foi como água que fura a pedra e declarou por 3 vezes o seu amor. Tanto bate até que fura a água numa pedra. Pedro, vem comigo andar sobre o mar, vem pescar, vem viver, vem amar. Coração de pedra, gênio forte e impossível, mas irresistível foi a água viva que transforma vida eterna nas palavras. Te seguirei, mesmo que o mundo te abandone, irei até o fim contigo, Pedro. Eu sei que não será assim, me negarás antes que o galo cante a música da nossa angústia. Como dito, feito, preso, morto foi o Mestre. Pedro se despedaçou, se perdeu, se culpou, depressão, coração sangrou. Mas o sol nasceu para iluminar a escuridão, da qual vivia Pedro, ressurgiu. O Mestre estava vivo para encontrar aquele que o negou e o perdão. Foi como água que fura a pedra e declarou por 3 vezes o seu amor. Aí voltei para a casa do Pai. Voltei e aí há 8 anos surge o Ministério de Louvor e Adoração Doce Som. Meninos da IPI se reuniram aí para a gente começar a cantar em casas de recuperação, né, visitar igrejas, pequenas comunidades, um trabalho sem fins lucrativos, né. E aí há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o Doce Som foi tocar num congresso de pastores da IPI do Brasil em Poços de Caldas. Lá eu conheci o Paco, filho do reverendo Auri, que é um dos administradores da IPI do Brasil. Chegando lá, fizemos uma amizade, e o Paco falou assim: Marcos, eu preciso te apresentar um lugar. Que eu contei de umas histórias, né, que eu estava indo, às vezes, tocar em casa de recuperação. Falei, não, eu preciso te apresentar um lugar. Falei, tá bom, Paco. Eu estava em vias de mudança no trabalho, né, estava meio complicado uma situação minha. Falei, eu tenho folga essa semana, eu posso ir com você. Então, uma terça-feira, o Paco chega, me convida para tomar um café na casa dele e me leva até a Missão Sena. Missão Sena quer dizer Comunidade Evangélica Nova Aurora. É uma missão interdenominacional que trabalha na Cracolândia de São Paulo. Nós trabalhamos com prevenção, resgate, restauração e reintegração de pessoas que estão totalmente à margem da sociedade. Trabalhando aí com travestis, garotas de programa, população em situação de rua.
Então, eu falei de manhã, foi amor à primeira pancada, vendo a situação daquelas vidas. Vidas que o nosso Jesus também morreu por eles. Vidas que precisam ser resgatadas. Vidas que com certeza tem uma mãe nesse exato momento, numa igreja, numa comunidade de fé como essa, chorando que o filho dela está lá na Cracolândia, morrendo. Né? Aí eu falei, eu preciso estar aqui. O Espírito Santo, na verdade, falou, você tem que estar aqui. Foi aí que a minha vida mudou, né? De uma forma, Jesus me colocou lá no campo missionário, Cracolândia de São Paulo. E comecei a fazer algumas orações. E eu vou cantar essa aqui, agora é a minha oração. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. Me renda de coração, que eu me cale pra ouvir falar sua doce voz. E ouvindo a tua voz, console o carente, que eu ore e faça que a minha fé cresça e eu viva pra Cristo, e o meu eu não seja visto, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus. Esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus.
Irmão, tem um videozinho, conheça a Missão Sena? Pode passar rapidinho para mim? Está aí já na área de trabalho? Por favor. Não estou muito acostumado a tocar caminho no escuro com luz assim, eu errei uma nota, tá, irmãos? Mas tudo para honra e glória do nosso Deus, tá bom? Esse aí é o trabalho da Missão Sena, só para os irmãos que não estavam conhecendo. Missão Sena existe há 30 anos na Cracolândia de São Paulo, trabalhando com resgate. Nós atendemos todas as terças-feiras 200 moradores de situação de rua para banho, corte de cabelo, assistência social, palavra, que é o mais importante, a palavra de Jesus, que tem resgatado vidas lá. Fazemos evangelismo com garotas de programa. Trabalho com crianças. Hoje nós temos uma escolinha de futebol, atendemos 80 crianças. Ministério de Evangelismo para Travestis. Nós desenvolvemos por ano 2 acampamentos para resgate desses homens. Se a pessoa entende que ela precisa se restaurar, a Missão Sena tem uma fazenda de 34 alqueires na cidade de Juquitiba, onde a pessoa gratuitamente pode ficar lá até 9 meses. Nós não cobramos um centavo do tratamento. São todas vagas sociais, porque quem sustenta a Missão Sena é Jesus Cristo de Nazaré. Lá eles têm a própria horta deles, trabalham com permacultura, tem uma mini padaria. Aí depois de 9 meses de tratamento, a família não quer mais acolher a pessoa. Nós não mandamos a pessoa para a rua. Nós temos uma casa de reintegração social em Ermelino Matarazzo, que a pessoa pode morar até 3 anos para voltar a estudar, a trabalhar, para voltar a ter convívio social. E a menina dos olhos hoje da Missão Sena é a nossa creche. 30 crianças, filhos ali de pessoas que moram no entorno, traficantes, garotas de programa, também estão lá com a gente, ouvindo de Jesus todos os dias, em período integral, tendo uma alimentação maravilhosa, com estudos bíblicos, e tem modificado a vida de crianças através desse trabalho. Esse é um sonho de consumo de qualquer pai. Cada sala tem 9 crianças com 2 professores. As crianças são tratadas pelo nome, não por números. Esse que está no gol é o pastor João Carlos, o presidente da Missão Sena. O João já está há 21 anos lá na missão trabalhando com essa realidade. É isso. Obrigado. Esse é um pouquinho do nosso trabalho.
Glória a Deus por esse trabalho, sim. E é interessante quando fala, como que você pode ajudar? Primeiro, ore. Precisamos de intercessores. Precisamos de intercessores para continuarmos a ficar de pé. Para ficar de pé. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos 2. Está tendo uma série de mensagens, né, pastor? De discipular. É a fé que começa no lar. Fé que começa no lar e com certeza pode ressignificar a vida de muita gente. Você lembra qual que foi a última vez que você fez um culto no lar, um culto doméstico? Alguém pode levantar a mão se fez essa semana um culto no lar doméstico? Não temos ninguém que fez um culto doméstico essa semana. Vamos lá. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, lotado de gente. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Quem é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Palavras do Senhor. Amém? Eu acho que Deus tem algo, Ele sempre tem algo para nos passar referente a essa palavra. Sempre tem. E eu queria compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Discipular. Dar de si para o lar, fazer um trocadilho. Que nem discipulado. Olha para quem está do seu lado aí. Discipulado é isso. Eu não vou falar para você falar nada não, tá? Porque eu não gosto desse negócio assim, repita aí, fala para o seu irmão do seu lado. Não é isso não. É só para você olhar e ter uma dimensão de quem está à sua volta. Dar de si para o lado. Você tem se doado? Você tem servido? O que você tem feito com a fé que você professa? Eu acho muito interessante no texto, quando falam que 4 homens pegaram e levaram um paralítico até Jesus. Imagina só, a quantidade de gente que estava naquele local. Você pode imaginar uma multidão que as pessoas não conseguiam se aproximar ali, né? Eu fico imaginando como foi o trabalhoso aquelas 4 pessoas pegar uma pessoa, abrir um telhado, 4 pessoas abrir um telhado e passar uma maca pelo telhado. Você teria essa atitude hoje? Você teria essa atitude? Se tivesse uma grande multidão, você sabe que Jesus está curando, o que você ia fazer? Na verdade, tem uma grande pergunta.
Quem que você tem servido? O seu eu ou a Jesus Cristo de Nazaré? Porque esse mundo hoje é sempre assim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar, eu sirvo uma outra pessoa. E quando Jesus fala o que para a gente? Põe em primeiro lugar? Buscar em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é buscar o reino de Deus? Você professa uma fé. Buscar o reino de Deus é atender os menos favorecidos. Buscar o reino de Deus é você se compadecer do seu irmão que está passando por uma necessidade. Você ter compaixão pelas almas. Buscar o reino de Deus é você fazer o culto no seu lar, para começar a discipular os seus filhos, porque senão o mundo estará discipulando os nossos filhos, como tem discipulado. Buscar o reino de Deus é voltar a orar na nossa casa. Essa semana, por exemplo, por quantas pessoas você orou? Ou com quantas pessoas você orou? Porque a gente tem aquela mania, né? Fulano, eu vou orar por você, depois você não ora nada. Quando a pessoa fala, eu vou orar por você, ela não ora. Nós temos que fazer o quê? Vem cá que eu vou orar agora por você. Vem cá que eu vou orar agora por você. O que nós temos feito com a nossa fé? Que nós falamos que professamos. A gente enche a boca para falar nas nossas celebrações. O teu reino é graça, é misericórdia e é bondade. E o povo tem morrido aí fora. A gente canta e não vive o que cantamos. Os nossos filhos estão indo para as drogas, para a prostituição, para a perdição, porque a gente não discipula mais. Eu fico imaginando, nessa história toda desses 4 homens, contextualizando, eu vou colocar nomes aí. Um deve ter assim, imaginado, nossa, fiquei sabendo que Jesus vai pregar numa casa, e eu estou sabendo que Jesus está fazendo um monte de milagre. Tem o meu amigo Joãozinho, que ele é paralítico, eu vou precisar levar o João lá, mas eu não consigo sozinho. Primeira coisa, você não consegue nada sozinho. Aí ele deve ter falado assim, ele lembrou de alguém, vou falar com o Tuti, eu vou te usar hoje, tá? É meu irmão, eu vou lembrar, então eu vou te usar hoje. Vou falar com o Tuti, com meu irmão. Tuti, nós precisamos ajudar o Joãozinho. Precisamos ajudar o Joãozinho. Joãozinho está naquela cama já tem quantos anos? E aí, Jesus vai estar aí para pregar. Vamos lá? Atitude. A nossa fé tem que gerar atitude. Atitude. Vamos lá? Ele falou, vou sim. Vou. Se você está falando, o Joãozinho é nosso amigo, eu vou sim. A fé tem que gerar disposição. Você tem disposição realmente para servir? Para pegar o boi pelo chifre? Para pregar o evangelho? Para chutar as portas do inferno? E resgatar essas almas que estão aí? Disposição. Vou sim, lógico. Mas só que é o seguinte, em 2 não vai dar para a gente ir. Só 2, como que a gente vai fazer? Fiquei sabendo quando Jesus vai pregar, tem um monte de gente. Como que a gente vai fazer? A gente precisa de mais gente. Então tá bom, vamos lá falar com o Gilmar. O Gilmar é pau para toda obra. Eu tenho certeza que o Gilmar vai com a gente para essa ação aqui. Então foram lá falar com o Gilmar. Gilmar, Jesus vai estar aí, o Joãozinho é nosso amigo, vamos ter que dar um jeito e levar o João lá. Aí o Gilmar falou assim, tá, beleza, vamos juntos sim. Vamos lá, vou ajudar vocês sim, já que vocês estão falando, né, estava meio balanceado assim, não acreditou muito não, mas foi. Era tão visível que os outros 2 estavam assim, querendo ajudar aquele irmão, que contagiou o outro. Então as atitudes da nossa fé vão contagiar quem está à nossa volta.
Vão contagiar a nossa família, vão contagiar a nossa casa, vão contagiar a nossa igreja, né? Mas aí faltava mais alguém, faltava mais uma pessoa para ajudar. Eles foram lá e conseguiram a Nancy, uma irmã, para não ser um sermão machista, tá? Vamos colocar uma irmã também, tá? Senão a gente fala que só tem homem na parada, vamos colocar uma irmã. Foram lá falar com a Nancy, só que a Nancy era assim, tinha que ver para crer. Nancy era meio complicada. Nancy, conhece o Joãozinho, né? Conheço, muito amigo nosso. O Joãozinho está paralítico, Jesus está curando, vamos levar ele lá? Gente, para com isso. Joãozinho está há tanto tempo sofrendo, vai levar ele, vai que esse Jesus não cura o Joãozinho, e aí, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Mas assim, ó, eu amo tanto o Joãozinho, que pela palavra de vocês eu vou, com paixão. Nisso tudo, essa ação toda foi movida por algo que estava no coração daquelas pessoas, o amor a uma pessoa. Então o que você está disposto a fazer por uma pessoa? Na verdade nós temos amado realmente essas pessoas? Você tem amado realmente o seu pai, a sua mãe? Você tem amado os seus filhos? Porque as ações da nossa fé têm que levar pessoas à cura. As ações da nossa fé têm que levar pessoas à cura. Eu não posso guardar isso para mim, para celebrações do domingo, para me levantar a mão na minha comunidade de fé. E como que eu vou medir a minha fé? Pelas ações práticas do dia a dia, pelo culto no lar, que nós não fazemos mais, e a começar em mim, eu estava falando hoje lá no nosso almoço, foi assim uma bênção quando eu vi, pai, eu tenho uma filha de 15 anos, uma adolescente, maravilhosa, gatíssima, comprei uma cartucheira agora, porque está difícil, irmãos, e a pessoa fala, eu sou crente, mas minha cartucheira não é, brincadeira, tá, irmãos, brincadeira, né? Minha filha chegou assim, pai, porque há mais ou menos 3 anos atrás, eu não escutava, eu não dialogava com a minha filha, não dialogava. Ela falou assim, pai, hoje, nossa, como está diferente, o senhor está mais acessível, a gente está conseguindo conversar, lógico, eu tenho minha postura como pai, a palavra do homem é assim, sim, não, eu estou educando a minha filha nos caminhos do Senhor, mas nós temos que ser amigos dos nossos filhos, e através do nosso testemunho, através da nossa fé, eles falarem assim, eu quero o Deus do meu pai, da minha mãe, eu quero o Deus do meu irmão, porque a fé que eles têm ajudado tanta gente, a fé que eles têm amado tanta gente, a fé que eles têm tem ressignificado a vida de toda uma comunidade. Então eu quero o Deus do meu pai. As ações da nossa fé, o que nós temos feito, irmãos, com a nossa fé? O que nós temos feito? Ainda mais nesse mundo, hoje. A fé gera atitude, a fé gera disposição, a fé gera entrega, e a fé gera o discipulado. A fé gera o discipulado, né? Hoje nós estamos numa sociedade que a gente compra tudo pronto. A gente não tem mais aquela coisa de todo mundo. Nós estávamos falando hoje eu estou assim, bem nostálgico, falando do tempo que minha mãe fazia pamonha. Meus tios levavam um sacão de pamonha, e aí era todo um ritual, porque daí tem que escolher as espigas, escolher a palha, um rala, né? O outro tem que mexer, e até sair tudo, e é assim, e aí o povo vai conversando, sobre a vida, até sair a pamonha, o curau e o bolo de milho, já deu o dia inteiro. Só que nós tínhamos relacionamento, nós construímos relacionamentos que hoje nós não temos. A nossa fé não tem construído relacionamento.
Antigamente um pai da roça, ele ia lá carpir, e o filho ia junto com ele, carpia junto. Um pai era mecânico, o filho ia lá para lavar as peças, e se tornava um mecânico. E hoje? A gente está nas nossas reuniões, a molecada está lá, todo mundo com seu smartphone, e a gente falando amenidades da vida. E quando a criança vem perto da gente, que a gente fala, vai lá brincar com seus amiguinhos, vai lá brincar com seus colegas. E é bem legal uma mensagem que tem no Facebook, quando mostra assim, que quando o filho chega para o pai, quando ele é pequenininho, fala, pai, menino, eu não tenho tempo, vai embora, vai fazer outra coisa. E daí quando chega na fase adulta, o menino está nas drogas, está na prostituição, e o pai está lá desesperado e fez, o que eu fiz? O filho não te conhece, você não teve relacionamento, você não mostrou a sua fé para ele, uma fé de um pai amoroso, como Jesus te ama, como Deus te ama. Quais as ações da nossa fé que você tem feito, que nós temos feito? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia com os seus? Ninguém descobriu a roda, tá, irmãos? Nós temos que voltar ao início, a vivermos um evangelho puro, um evangelho das mesas de domingo, de todo mundo sentado e celebrando, um evangelho que um vizinho ter intimidade com o outro, de poder ir na casa, de se relacionar, de dividir o alimento, o açúcar. Nós falando, é muito interessante quando a gente canta aquelas músicas de tipo corpo família, né? Recebi um novo coração do Pai, somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados. Você virou a esquina, você nem sabe mais como que é o nome do irmão que estava na igreja com você. Nós não temos nos importado com as pessoas, não temos então discipulado as pessoas, não temos vivido a fé de Jesus Cristo nos nossos lares, e estamos pagando um alto preço por isso. Estamos pagando um alto preço. E como conseguiremos mudar essa situação? Como diz o seu Romeu, chorando, ajoelhando, pedindo misericórdia, voltando ao início, abraçando, falando para o seu filho, eu te amo, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Filho falando para o seu pai, pai, eu te amo, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Marido falando para a esposa, eu te amo, mas me perdoa se eu fiz alguma coisa. Esposa falando para o marido, eu te amo, me perdoa se eu fiz alguma coisa. E se reconectar mais uma vez através do Cristo. Amém? Amém. É isso que nós temos que fazer. A fé começa no lar, a fé começa no teu coração. Às vezes a gente vem na igreja querendo um mover, né? A gente quer um mover, aquela coisa da celebração, mas como que está lá dentro, lá no fundinho, como está lá na sua casa? Como que está? Só conseguiremos quebrar esse paradigma do eu, através de ações da nossa fé, quando entendermos que o grande milagre do Evangelho é compartilhar. O grande milagre do Evangelho é compartilhar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa provisão e as ações da nossa fé. As ações da nossa fé. Lá no seu trabalho, por exemplo, quando um amigo seu te conta um problema, você vai lá e conta para o outro problema, ou você fala com ele, vem aqui que eu vou orar. Que tem um Deus que é gracioso, um Deus que visita a minha casa e também pode visitar a sua casa, em o nome de Jesus. O que temos feito com a nossa fé? Temos que entender que o grande milagre do Evangelho é compartilhar, e um grande privilégio é servir a nossa comunidade de fé, a nossa família, servir o povo de Sertanópolis, servir, para essa igreja ser um referencial, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama,
com famílias sólidas. Famílias que vão ter problema sim. Vão ter problema sim. Mas com Cristo no barco, eu adoro esse hino. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Passo temporal. Passo temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Jesus é um gentleman. Ele é muito educado. Ele só vai estar na sua casa se você convidá-lo. Que você possa convidar Jesus para estar todos os dias no seu lar. Se você tem um problema, quando você for abrir a porta da sua casa, falar assim: Jesus, o Senhor vai na frente aí, Espírito Santo, conduz essa situação aqui, me dá força, aumenta a minha fé. Isso é bíblico. Peça que Ele aumente a sua fé, e Ele te dará, nem que seja uma fezinha menor do que uma mostarda, porque se for de uma mostarda, você vai falar para um monte, passa daqui para lá e o monte vai, então não precisa ser do tamanho de uma mostarda. É só para realmente você discipular as pessoas que estão à sua volta. Fazer discípulos do Cristo, não religiosos. E é assim que Deus nos abençoe. Assim é a minha oração para essa comunidade que me acolheu durante esses dias. Fico à disposição de vocês, orando por vocês, e peço que vocês orem por mim, E que Jesus Cristo invada o coração de cada um, avivando o coração de vocês, para vocês avivarem a casa de vocês, e o avivamento da casa de vocês reverberar nessa comunidade e reverberar para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor, queridos. Convidar os nossos pastores, presbíteros que estão aqui para vir à frente nos auxiliar. E a mesa é o símbolo de que a presença de Jesus está em casa. Mesa é sinônimo de algo que está na nossa casa. E quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama os seus discípulos para uma casa. Vão à frente, preparem um lugar. E encontraram uma sala reservada de uma casa para poder fazer a ceia e o último encontro. E Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele repartiu. E Ele deu esse pão a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Depois de terem ceado, o Senhor pegou o cálice também, distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a minha morte e ressurreição até que eu venha. É isso que nós fazemos. A ceia é o anunciar de que Cristo está presente, de que anunciamos que Ele está, que Ele é real. E quando nós estamos diante da mesa, nós somos família. Discipular é o tema da mensagem, da série de mensagens da nossa igreja durante esse mês passado. Vai entrar esse mês adentro, para que a gente aprenda a usar a mesa da nossa casa como um lugar de ceia, um lugar de celebração, um lugar de chamar a presença de Jesus. Ceia é um nome bonito dado a uma refeição. A igreja primitiva fazia isso todos os dias, de casa em casa. Nós, por questões tradicionais e também questões históricas, nós aprendemos a fazer uma vez por mês, mas poderíamos fazer isso todo dia. Mas você pode fazer isso todo dia na sua casa, quando você coloca a mesa e quando você chama Jesus para participar da refeição com a sua família, quando você ministra a sua casa dizendo: filho, você é uma bênção, quando você olha para a sua esposa e diz: você é uma bênção, quando você olha para o seu marido e diz: você é uma bênção, quando nós superamos as nossas diferenças e os problemas familiares e dizemos: nós somos uma bênção porque Jesus está presente no nosso lar. É isso. Faça essa ceia aqui e leve para a sua casa, através da presença de Jesus no seu coração. Nós vamos fazer da seguinte maneira hoje. Você que tem o seu filho batizado da nossa comunidade, o seu filho não se servirá. Você serve o seu filho, lembre-se disso. Leve o seu filho com você, no colo ou dada na mão, para que você possa participar juntamente com ele. Hoje nós faremos uma questão, por causa da quantidade de pessoas, nós faremos
2 presbíteros estarão com pão e cálice do corredor do meio para frente, e 2 aqui à frente da mesa. Então os do corredores do meio para frente, eles vão tomar a ceia com esses 2 presbíteros lá, e os demais aqui no meio. Nós teremos mais 2 presbíteros posicionados nesse corredor, e mais 2 aqui neste corredor. E você vai sair pelo corredor central e voltar pela janela, saindo pelo corredor, lateral, e voltar pelo corredor da janela, para que a gente possa facilitar o fluxo, porque esse corredorzinho é bem pequenininho, fica difícil sair um e voltar outro. Então, 2 presbíteros no meio e 2 aqui. Pessoal aqui do meio toma na frente, do meio para trás toma lá. E os demais aqui das fileiras saem pela fileira lateral e voltam pelo corredor do lado da janela. Tá bom? Isso facilita para a gente poder participar. Enquanto o pastor Marcos vai cantando uma canção para nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, nós vamos orar e nós vamos pedir a presença de Deus para esse momento de ceia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor com o nosso coração grato pelo Teu amor, grato pela Tua doação, ó Pai, grato por Jesus obedecendo, ó Deus, se colocar na cruz no nosso lugar e nos dá a alegria de podermos, ó Deus, ser Teus filhos. E obrigado por podermos participar dessa ceia, Deus. Abençoe este momento, ó Pai, que haja união entre nós, que esta união se transforme na unidade do Teu Espírito Santo e que a igreja seja só uma família em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Participar da ceia, vamos colocar todos em pé. E você que vai participar da ceia pode vir à frente e participar. Você que é de uma outra comunidade evangélica, está em paz com a sua igreja, pode participar. E você que é membro batizado da nossa igreja, venha participar conosco, com a sua família. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, e os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar
somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo, por estarmos alimentando a nossa fé com esse símbolo, onde nós nos lembramos do Teu sacrifício e morte. E a Tua palavra diz que o Senhor deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que o Senhor nos ensine a sermos comunidade que expresse o amor de Cristo e que faça o possível, o que estiver ao nosso alcance, e superamos as nossas diferenças para levar pessoas até Jesus. Que a gente encontre os melhores recursos para isso, seja pela internet, seja pelo trabalho, seja pelo relacionamento, seja pela amizade, pelo jogo de futebol no final da tarde, seja pela mesa de casa, seja no hospital, seja no velório, onde estivermos,
Que o Senhor nos use para levar pessoas até a tua presença, a descê-las pelo telhado se for preciso, para encontrarem a salvação que há em ti. Em nome de Jesus, e que a nossa casa seja esse lugar de discipulado. Amém, amém. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa celebração. Quero só lembrar vocês que nós estamos com o material do pastor Marcos. Esta aqui é uma bolsa que é feita... O senhor me ajuda aqui, pastor? É feita lá pelo ministério que trabalha com garotas de programa. Você adquirindo uma bolsa dessa, né, você pode abençoar esse ministério, as garotas programas que estão bordando isso para tentar um sustento e um recurso para poder sair da vida onde elas estão vivendo. Então, se você pode passar ali no stand e adquirir. E aqui os CDs do pastor Marcos, tá bom? Você pode adquirir, você pode abençoar o ministério. O pastor Marcos não cobra cachê, ele não é um astro do mundo gospel, é um servo de Jesus, e quando você estiver adquirindo um CD, você estará abençoando o ministério dele e outros ministérios que ele apoia também, e que ele envia CDs para a Blugra, por exemplo, no Projeto Siloé, e tantos outros que têm parcerias, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção, o pastor João vai dar a bênção, o pastor Marcos pode ficar lá no seu stand lá também, por favor, tá bom, pastor? Obrigado. Oh, deixa eu agradecer certinho aqui, vem cá, por favor, não é assim que vai sair... Sair pela porta do fundo, não, de jeito nenhum. Pastor, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua presença, sua família, né? Que Deus esteja abençoando a Margarete, a Beatriz, né? E que a sua família seja muito feliz e abençoada também. Seja um discipular lá na sua casa, né? Nós estamos felizes de receber o pastor Marcos. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus pelo nosso irmão? Obrigado, tá, pastor? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de seu Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde hoje e para todos sempre. Amém. Um último aviso enquanto o pastor Marcos vai sair. Pode ir lá, senão a gente não consegue ultrapassar a barreira. Último aviso, nós estamos... vendendo bacalhau na festa da cidade. Vai lá no nosso stand ali e come um bolinho de bacalhau preparado pela nossa igreja. Segundo, você quer bolinho de bacalhau para amanhã em bandeja? A Rosângela está lá. Lá você vai pagar por unidade. A bandeja, você vai comprar a bandeja por R$15 e vem 6 unidades. E a Rosângela está lá no fundo para pegar o seu nome. Amanhã, só passar aqui na igreja, ou nós levaremos até você o seu bolinho de bacalhau em bandeja, tá bom? A Rosângela está na saída, só você dar o nome para ela lá. Não esqueça, rapaz, do Barbaracá. Deus abençoe e boa semana, minha gente. E em graça é que deixou todo o meu ser. Graça, amor maior que Deus me deu, de graça, a salvação me concedeu, por graça, me abençoou.